Então, vamos falar aqui um pouquinho da nossa paraxá Lech Lechá. Como a gente já explicou nas últimas aulas, a gente não está passando mais assunto por assunto. Para quem quiser, a gente tem as gravações dos anos anteriores, que a gente ia passando um por um todos os assuntos, explicando. A gente está pegando alguns pontos principais aqui da nossa paraxá e tentando trazer Bezrat Hashem para a nossa vida, como a gente pode aprender lições aqui da nossa paraxá para se transformar em pessoas melhores. Um dos pontos que a gente tem que lembrar, o Sefer Bereshit, a gente está num livro que é praticamente só um livro de histórias. As mitzvot propriamente ditas, elas só vão começar lá no Sefer Shemot. Então a gente tem que saber que essas histórias não estão aqui simplesmente para a gente poder ter historinhas para contar para as nossas crianças. Bezrat Hashem, que as únicas historinhas que a gente conte para as nossas crianças sejam justamente as histórias da Torá, que são histórias inspiradoras, são histórias que podem influenciar as pessoas a se transformarem em pessoas melhores, mas a gente sabe que a Torá ela não veio só para contar historinhas para a gente, a Torá veio para ser o manual de instruções, e essas histórias contêm aqui muitos detalhes de como viver a vida, detalhes de como fazer as escolhas corretas, qual é filosoficamente a forma certa de tomar decisões da vida, como eu crio o meu relacionamento com o Criador do mundo. Tudo isso a gente vai aprender aqui no Sefer Bereshit, justamente com as experiências de vida dos nossos patriarcas. A gente terminou na Parashá Noach, tivemos 10 gerações na primeira paraxá, de Abraham Avinu até Noach. Em Noach, o mundo já foi destruído através de um dilúvio. Tivemos mais 10 gerações de Noach até Abraham Avinu. Infelizmente, passaram 340 anos. A humanidade já despencou de novo. Já construíram a Torre de Babel. A gente viu no final da paraxá da semana passada que a gente tem algumas opiniões qual era exatamente a motivação da Torre de Babel, mas o ponto em comum de todas as diferentes opiniões, por exemplo, que o Urashi traz para a gente, é que a ideia era ir contra Deus, derrubar Deus, não precisamos mais de Deus no mundo. Então, infelizmente, a humanidade continua caindo, até que surge na história, surge no final da Parashá da semana passada, um homem chamado Avraham Avinu, e esse homem ele vai mudar a história da humanidade. Avraham Avinu é a pessoa que vai reconhecer o Criador do mundo depois de 20 gerações. Deus já foi esquecido, o que governa no mundo são as idolatrias, existe o Deus Sol, o Deus Lua, então todas as forças da natureza são servidas como divindades. E, infelizmente, Deus ele estava esquecido, Deus estava abandonado pela humanidade 20 gerações depois que o mundo foi construído. Veio Abraham Avinu e ele reconhece o Criador do mundo. Deus vai se revelar, mas não antes de Abraham Avinu ir atrás. Abraham, ele passou muitos anos da vida dele se dedicando justamente para encontrar o Criador do mundo. Os nossos sábios falam que dos 3 anos de idade, quando ele começou a já ter algum nível de maturidade, até mais de 40 anos de idade, Abraham Avinu, ele procurou Deus do mundo, ele procurou entender como que funcionava, como o mundo ele pode ser tão perfeito e tão completo se não tiver ninguém que está conduzindo esse mundo. Ele olhava as órbitas dos planetas, ele olhava toda a natureza, ele percebeu que o mundo se assemelha a um palácio que tem luzes acesas, que tem música tocando, e Abraham se perguntava como pode ser que esse mundo está funcionando se não tiver um manhig, se não tiver alguém que está conduzindo, alguém que alguma força que está por trás de tudo isso para que esse mundo ele possa existir e funcionar de uma maneira tão perfeita. Se a gente olhar o funcionamento do nosso corpo, a gente vai ver todos os níveis de perfeição. Se a gente olhar a célula do corpo de um ser humano, é incrível
os níveis de perfeição que tem até mesmo dentro de uma única célula, quanto mais de todo o corpo dos seres humanos, dos animais, das plantas, os níveis de perfeição. Até hoje o ser humano ainda não consegue entender o funcionamento de todas as estruturas do corpo. Por quê? Porque tem muitos níveis de perfeição que foram trazidos aqui, foram criados pelo Criador do mundo. Então, o Abraham Avinu, quando ele finalmente ele encontra Deus, quer dizer, assim o Midrash fala, ele primeiro achou que Deus era o sol, como era acreditado na época, mas ele começou a perceber que de noite a lua expulsava o sol, então vai ver que o Deus verdadeiro é a lua. E ele começou a seguir a lua e ele percebeu que as nuvens cobriam a lua e a lua não era mais vista aqui da terra, então vai ver que Deus são as nuvens, e assim ele foi chegando até que ele entendeu que, na verdade, tudo estava a serviço de um único Criador que controlava tudo. Isso começou a irritar as pessoas da época, até mesmo seu pai, o Terah, ele começou a ficar irritado com Abraham Avinu, porque Abraham Avinu zombava das idolatrias, ele mostrava para as pessoas como era estúpido, vinham pessoas, uma senhora de 50, 60 anos, vinha trazer comida, vinha trazer uma oferenda para uma estátua, e ele virava para essa senhora e falava, mas minha senhora, como pode ser que você com 50, 60 anos de idade, você está se curvando e servindo uma estátua que foi feita há 15 minutos atrás? Então ele começou a mostrar para as pessoas como a ideia da idolatria era estúpida. Isso começou a irritar os governantes da época. O grande governante da época era um homem chamado Nimrod, era um rachá, uma pessoa perversa, que ele era o líder mundial contra Deus, para tirar o conceito de Deus do mundo, e o Abraham Avinu começou a incomodar as pessoas. O próprio Terah entregou o seu filho nas mãos de Nimrod. Na verdade que o Rashi fala para a gente que o primeiro teste da vida de Abraham Avinu não está explícito na Torá. Ele passou 13 anos da vida dele se escondendo num lugar subterrâneo para fugir das mãos do Nimrod, que queria matar Abraham Avinu. Segundo teste, também não está escrito explicitamente, no finalzinho da Parashá da semana passada, quando começa a falar do Terah, quer dizer, está sendo trazido depois de Noah as futuras gerações até chegar em Abraham Avinu. Então chega num homem chamado Terah, que é o pai de Abraham Avinu. O Terah, ele teve 3 filhos. Ele teve um filho chamado Haran, um filho chamado Abraham, que na verdade na época ainda era chamado de Avram, e um terceiro filho chamado Nahor. Então, está escrito que esse filho Haran, que era o pai do Lot, Lot é um personagem que vai começar a aparecer também na nossa Parashá, o sobrinho de Abraham Avinu, alguém que tinha tudo para ter aprendido com os exemplos de Abraham Avinu, mas infelizmente Lot escolheu um caminho de se envolver no mundo material, de buscar cada vez mais juntar dinheiro, juntar bens, e ele acabou se afundando no mundo material, apesar de ter um mentor como Abraham Avinu. Então, esse Haran, ele tinha 3 filhos. Um filho era, como a gente falou, o Lot. O outro filho, uma filha chamada Sarai. Então, Sarai, a gente sabe que vai se tornar futuramente a esposa de Abraham. E uma terceira filha chamada Milca. Então, o que aconteceu? Abraham Avinu, quando ele finalmente se encontrou com Nimrod, o Nimrod virou para ele e falou, olha, eu estou escutando que você está vindo aí com uma idiotice, falando de um Deus único, é bom você parar com isso, porque você está incomodando o mundo. E Abraham vinha com argumentos lógicos que o Nimrod não conseguia rebater, e todo argumento que o Nimrod tentava trazer, Abraham derrubava. Abraham provou para Nimrod que era uma estupidez acreditar nas idolatrias, até que o Nimrod ele perdeu a paciência e falou, é o seguinte, ou você abandona a tua crença, ou eu te jogo numa fornalha e acabou a tua vida. Você escolhe se quer continuar vivendo ou você quer morrer. E Abraham Avinu falou,
eu prefiro morrer com a verdade do que viver com uma mentira. Para que eu vou viver uma vida inteira acreditando nessa mentira das idolatrias? Eu sei que existe um único Deus e eu estou disposto a morrer por ele. E assim aconteceu, Nimrod não teve dó nenhuma, Nimrod jogou Avraham Avinu numa fornalha, mas Avraham Avinu saiu ileso. O Midrash fala que quando abriram a fornalha, alguns dias depois, Avraham estava sentado tranquilamente com anjos servindo comida para ele. Avraham sobreviveu aqui de forma milagrosa. Então, esse foi o segundo teste de Avraham Avinu, o teste de Ur Kasdim. Ur significa fogo, fogo de Kasdim, essa região aonde vivia Avraham Avinu com o seu pai Terah. Então, depois disso, a gente vai começar. Tudo isso foi no finalzinho da Parashat Noach, mas que já é uma introdução aqui desse personagem chamado Avraham, que ele vai mudar a história da humanidade. Avraham começa a ensinar para as pessoas o conceito aqui de um único Deus, e Avraham Avinu ele vai começar a passar por vários testes que Deus está mandando para ele, para que ele possa se transformar em Avraham Avinu. A gente sabe que a linguagem Avinu, que é o nosso pai, então significa que Avraham ele vai deixar para os seus descendentes como um pai deixa uma herança genética física para o seu filho, Avraham vai deixar uma herança genética e espiritual para todos os seus futuros descendentes, e ele vai dar para a gente também a força necessária para a gente passar os nossos testes na vida. A verdade é que os nossos sábios explicam que todo Yehudi, ele vai também passar, de certa maneira, na sua vida, os 10 testes de Avraham Avinu, e o primeiro teste da nossa Parashá, que de acordo com o Rashi, já é o terceiro teste de Avraham Avinu, não é o primeiro teste. Alguns comentaristas falam que esse é o primeiro teste, de acordo com o Rashi, como a gente já falou, 2 testes já apareceram na Parashá da semana passada de uma maneira velada, de uma maneira encoberta, não está explícito os 2 primeiros testes, e o primeiro teste que aparece é o teste de Lech Lechá. O que significa Lech Lechá? Deus fala para Avraham Avinu, Vayomer Hashem el Avram, Lech Lechá, levanta Avraham Avinu e vai embora, Miartsecha, da tua terra, Mimoladetecha, dos teus parentes, Mibeita Viha, da casa do seu pai, Elaaretz Asher Areka, e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Avraham, ele não sabe nem para onde ele vai. Então, a verdade aqui é um teste extremamente difícil, é um teste que aqui envolve algumas coisas. Primeiro, envolve emuná. Ele tem que confiar em Deus, porque ele está abandonando toda a tranquilidade, toda a estabilidade socioeconômica dele. Ele está bem, ele tem amigos, ele tem família, ele tem um emprego, ele está bem na casa lá do pai dele, e de repente vira Deus e fala para ele, vai embora, se levanta, sai da sua casa, da casa do teu pai, e vai para onde? Para onde eu vou te mostrar. Sai andando, quando eu for para parar eu te aviso. Então, quer dizer, esse teste envolvia muito emuná de Avraham Avinu. Segunda parte também envolve, obviamente, um teste sentimental. Ele vai ter que abandonar os parentes, vai ter que abandonar o pai dele, toda a família dele. Então, aqui é um teste sentimental também. Se você está disposto a abrir mão das pessoas queridas na tua vida para andar no caminho de Deus. E o terceiro teste, talvez esse foi um dos mais difíceis para Avraham Avinu, era o teste social. O que significa isso? Avraham, como a gente falou, ele quer influenciar as pessoas, ele, Bezrat Hashem, quer ajudar pessoas a andarem no caminho de Deus. O tempo inteiro ele está preocupado em fazer Kiddush Hashem, em santificar o nome de Deus aos olhos das pessoas. Mas aqui esse teste é muito difícil, porque Deus fala para ele, olha, vai embora, e não dá nenhuma justificativa, e não explica para onde ele vai. Então, imagina as pessoas da região onde vive Avraham Avinu, veem que Avraham Avinu está começando a se preparar para uma grande viagem, ele deve ter colocado a casa dele à venda,
vende-se carro, família está mudando, vende-se tudo. Abraham está indo embora. As pessoas perguntam, Abraham, para onde você está indo? E Abraham falou, olha, não sei. Falou, não, você está brincando com a gente. Como assim? Você está indo embora e você não sabe para onde você está indo embora? Eu falei, não sei. Ele falou, mas por que você está indo embora? Você não está feliz aqui? Não, estou indo porque Deus me mandou. Não, mas Deus te mandou por quê? Ah, não sei por quê, ele me mandou embora. Então imagina, ele virou a piada da época, as pessoas passavam, davam risadas, ele era apontado na rua, olha aquele louco que ele falou que está indo embora porque Deus mandou ele não sabe nem para onde ele vai, não sabe por quê, e esse louco está escutando essa voz aí desse Deus que mandou ele embora. Ele foi ridicularizado, era um teste muito difícil, porque Abraham quer influenciar as pessoas para o bem, e parece que está saindo o tiro pela culatra. Quer dizer, não está funcionando para trazer boas influências para os outros. Mesmo assim, ele faz a vontade de Deus. O que a gente sabe hoje em dia? Que Abraham ele influenciou o mundo inteiro. Olha a porcentagem hoje de monoteístas no mundo, mais de 90% do mundo são monoteístas, graças a Abraham Avinu. Então, quer dizer, ele funcionou a influência dele. Isso ensina para a gente. Cumpre a vontade de Deus, porque isso é a maior influência que eu posso trazer para os outros. Abraham, ele estava na dúvida, faço o que Deus pediu, não faço, será que não vai influenciar de forma negativa? Não! Se a gente cumpre a vontade de Deus, a gente está automaticamente influenciando o mundo inteiro de uma maneira positiva. Então, o Abraham, ele vai sair de casa e ele vai levar a Sará e o Lot. Então, vamos voltar só um pouquinho aqui na história. Quando o Abraham ele é jogado na fornalha, esse filho do Terah, o irmão de Abraham Avinu, chamado Haran, está escrito o seguinte, que o Haran, ele faleceu, Vayamat Haran al Pnei Terah. No finalzinho da Parashat Noach, está escrito que Haran faleceu diante do seu pai Terah. O que quer dizer diante do seu pai Terah? Os nossos sábios explicam, por causa de Terah, faleceu o Haran, o filho dele. O que aconteceu? Quando Terah, ele pessoalmente entregou o Abraham para Nimrod, ele falou, olha, Nimrod, eu não sei mais o que fazer com meu filho é um rebelde, meu filho quebrou todas as minhas estátuas, eu já não sei mais o que fazer, eu não sei como mais lidar com esse filho rebelde aí, que vem com esse Deus invisível dele e não acredita mais nas nossas idolatrias, nos nossos deuses. Então, já não sei mais como lidar, eu vou te entregar Abraham, ver se você consegue convencer ele com medo, com a força, e o Nimrod não conseguiu. E perguntaram para o Haran, o irmão de Abraham Avinu, olha, Haran, com quem que você está? Aqui nessa briga teológica, você está com Abraham ou você está com o Nimrod? Ele falou, olha, eu estou com quem ganhar a briga. Se Abraham sobreviver, eu estou com Abraham. Se o Abraham falecer, eu estou com Nimrod. Então, assim aconteceu que Abraham sobreviveu, ele saiu ileso da fornalha, e o Haran falou, então eu estou com Abraham, agora eu sigo o Deus de Abraham. O Nimrod falou, você é mais um que segue o Deus de Abraham, jogou o Haran também na fornalha. O Haran não tem os méritos de Abraham Avinu, ele não é um monoteísta, porque ele descobriu isso, ele foi atrás e ele acredita em Deus, ele vai com quem ganhar. Ele podia ter ido com Nimrod também, Deus nos livre. Então, ele não tem méritos para sobreviver de forma milagrosa como Abraham Avinu, e o Haran, ele acaba falecendo diante do Terah, quer dizer, por causa de Terah, por causa dessa cabeça dura do Terah, que quer continuar, apesar de todos os argumentos que Abraham Avinu tentava trazer para mostrar que as idolatrias eram uma estupidez, o Terah continuou com a sua cabeça dura, e isso causou a morte do seu filho. Agora Abraham, ele vê os seus 3 sobrinhos, a Sará, o Lot e a Milcá, eles estão abandonados, eles estão sem pai para cuidar deles. Então Abraham se casa com a sua sobrinha Sará. O outro filho, que era o outro filho de Terah, que era o Nahor, ele vai casar com Milcá, e desse casamento aqui a gente vai ver que também vai contribuir para o surgimento do povo judeu, porque do casamento de Milcá com Nahor vai nascer um homem chamado Betuel,
O Betuel é pai da Rivka e do Lavan. E de Lavan vai nascer Rachel e Leá. Então, simplesmente, desse casamento do Nahor com a Milcá, que era a sobrinha dele, então são três irmãos, Sará, Lot e Milcá. De Milcá, que vai se casar com Nahor, vão sair as nossas Imaot, Rivka, Rachel e Leá. E de Sará com Abraham Avino, vão sair Yitzhak e Yaakov, os nossos patriarcas. Então, aqui é a formação dos nossos patriarcas, os pés da mesa do povo judeu que vão manter o povo judeu, que vão começar a formação de Am Israel. Então, Abraham, ele casa com Sará e ele adota o Lot, quer dizer, ele vai criar o Lot dentro da casa dele e quando ele sai para o Lech Lechá, ele vai levar junto com ele, vai levar o seu sobrinho Lot e a sua esposa Sará. Por enquanto, ela também, o nome dela ainda não foi alterado, ela ainda chama nesse momento Sarai. O que acontece? Se a gente prestar atenção aqui nos versículos iniciais da Parashá, está escrito que o Abraham Avinu vai kach Abraham et Sarai isto, ele pegou a sua esposa Sará, Vetlot ben Achiv, e o seu sobrinho Lot, Vetkol rechusham asher achashu, e os bens que ele tinha adquirido, Vetanefesh asher asu becharan, e as almas que ele fez em Haran. Haran é o nome da cidade onde estava morando Abraham Avinu. O que são essas almas que ele levou? Pessoas que ele tinha trazido para o caminho de Deus. Então, diferente do Noah, que a gente falou na Parashá da semana passada, que só se importou com a sua família, só salvou sua família e não salvou mais ninguém da humanidade. Abraham Avinu está saindo de Haran, levando as almas que ele fez, quer dizer, que ele trouxe para o caminho de Deus. E olha as palavras aqui do começo da Parashá, Vaitzu lalechet artza Canaan, vayavou artza Canaan. E ele saiu para ir para Canaan, e ele chegou em Canaan. Então a gente sabe que os versículos da Torá, cada palavra, cada letra, ela não está por acaso. Por que a Torá tem que falar para a gente que Abraham ele saiu para ir para Canaan e ele chegou em Canaan? Quer dizer, qual que é a ideia que está por trás disso? Então, para responder, a gente tem que voltar de novo para o finalzinho da Parashá Noach. A Parashá Noach fala o seguinte, quando começa a falar sobre Terah, está escrito que Terah, ele também ele tinha decidido que ele queria ir para Eretz Canaan. Então, Terah se levantou e ele quis ir para Eretz Canaan. Vaikar Avram ben Nahor, ele pegou o seu filho, Vaikar Terah, et Avram beno. Então, o Terah pega o seu filho Abraham, Vetlot, e o seu neto Lot, Ben Haran ben Beno, Vet Sarai Kalato, e a sua nora Sará, Eshet Abraham, a esposa de Abraham, Beno, o seu filho, Vaitzu itam Ur-Kasdim, e eles saíram quando eles viviam ainda em Ur-Kasdim, Lalechet Sartza Canaan, para ir morar na terra de Canaan. Do nada, o Terah, ele teve vontade de ir para Eretz Canaan, mas olha a continuação do versículo, Vayavou ad Haran, Vayeshvu Sham. E eles chegaram até a cidade de Haran e eles moraram lá. Quer dizer que o Terah nunca chegou em Eretz Canaan. O que é Eretz Canaan? A gente sabe que é Eretz Israel. Eretz Israel representa o lugar mais elevado espiritualmente, é o lugar onde futuramente vai ter o nosso Beit HaMikdash, é a terra que Deus ele vai dar para Abraham, Yitzhak, Yaakov, é a terra que Deus vai dar para Am Israel, a terra de santidade. Então, aqui é uma terra especial que Deus ele preparou para o povo judeu. Por quê? Para toda a santidade da Torá, ela poder se materializar numa terra que também tem santidade. Óbvio que a gente pode e deve cumprir Torá em qualquer lugar do mundo, mas a Torá ela tem um sentido especial dentro da terra de Israel. É por isso que tem algumas mitzvot que só se aplicam na terra de Israel. Por exemplo, a mitzvah de Shemitah, a mitzvah do sétimo ano, do descanso da terra, a santidade das frutas do sétimo ano, isso só se aplica na terra de Israel. E tem muitas outras mitzvot
que só se aplicam para a terra de Israel. Então, a gente percebe aqui que essa terra representa o nosso máximo objetivo espiritual. O Terah, ele também era uma pessoa que procurava respostas na vida. Quando ele se levanta para ir para Eretz Canaan, significa ele queria procurar um sentido, ele queria procurar para a vida dele ou alguma coisa a mais do que ele já tinha, mas o que a Torá conta para a gente? Que o Terah, ele se levantou para ir para Eretz Canaan, mas ele chegou em algum lugar chamado Haran, no meio do caminho, e ele ficou lá até o seu último dia de vida. Ele não foi até o final. Ele se acomodou, ele encontrou alguma coisa mais cômoda no meio do caminho e ele acabou ficando. Avraham Avinu, ele se levantou para ir para Eretz Canaan e fala o Pasuk, ele chegou em Eretz Canaan. Avraham não para no meio do caminho. Olha que lição importantíssima para a nossa vida. A gente tem um objetivo, cada pessoa tem um potencial que só ele pode chegar na vida e muitas vezes, Deus nos livre, a gente acaba se acomodando, a gente fala, Adkan, olha, até aqui eu já cresci, eu já faço algumas mitzvot, tá ótimo. Falou, como tá ótimo? Você pode muito mais, você pode continuar crescendo, cada dia um passo a mais, melhorar as mitzvot que a gente já faz, Bezrat Hashem, cada vez ir pegando mais uma mitzvah, mais um pouquinho, crescer em mais alguma área da vida que a gente não cresceu, não tem limites, a gente nunca pode parar, a gente tem que se levantar para ir para Eretz Canaan e fazer como Avraham Avinu, que ele deu para a gente de herança essa força, ele não desiste. Olha só que interessante, o que é Am Israel? Am Israel, um povo com uma força incrível, e isso já estava profetizado, isso vai ser uma grande brachá que Deus dá para Avraham Avinu. Ele vai fazer com Avraham, Deus vai fazer um pacto chamado Brit Ben Abtarim, o pacto entre as partes, e ele fala para Avraham Avinu, Avraham, eu vou te dar a terra de Israel, esse Eretz Canaan que eu estou te trazendo agora. Então, para onde Avraham estava indo? Lech Lechá, para Eretz Canaan. Por que Deus não falou para ele, olha, levante e vai para Eretz Canaan? Primeiro, para aumentar o teste dele e assim também aumentar a recompensa dele. Quanto maior o teste, maior a recompensa. E segundo, porque era um conceito espiritual tão elevado que Avraham Avinu não estava pronto ainda para entender esse conceito. Então ele falou, sai e vai. Eu vou te mostrar quando chegar ao lugar e quando você estiver na santidade daquele lugar, aí você vai entender para onde eu estou te levando. Não adianta eu te falar agora para onde você está indo, porque você não vai entender. Assim a gente tem que olhar na nossa vida, a gente não tem que colocar limites até onde eu vou. Se eu olho para a minha vida, por exemplo, eu não imaginava há 10, a 15, a 20 anos aonde eu ia estar hoje em dia, e Bezrat Hashem, que eu possa chegar cada vez mais longe. Assim a gente tem que olhar para a nossa vida, sempre querer crescer um pouco mais e chegar em níveis mais próximos do Criador do mundo. Mas aqui no Pacto das Partes, Deus promete para Avraham Avinu que ele vai ter a terra de Israel, e ele fala para Avraham Avinu que ele vai ter uma grande recompensa espiritual. E Avraham fala, olha, Deus, desculpa, mas o que adianta você me prometer tantas coisas? Eu não tenho filhos, então não adianta, para quem que eu vou deixar tudo isso? Quem que vai herdar toda a parte material e espiritual que eu tenho aqui no mundo? E Deus vira para Avraham e fala, Avraham, sai da sua tenda e olha para o céu e veja se você pode contar as estrelas, assim vão ser seus descendentes. Tem duas maneiras da gente entender essas palavras de Deus. Deus falou para Avraham, Avraham, sai da sua tenda e olha lá para as estrelas, da mesma forma que se você olha para o céu, parecem incontáveis os números de estrelas do céu, assim vão ser seus descendentes. Não se preocupa, no momento certo, você vai ter o teu filho. Então, Deus já tinha intenção aqui do Yitzhak Avinu, e os seus descendentes um dia vão ser tão numerosos quanto as estrelas do céu. Quando a gente olha para o céu, elas parecem infinitas. Mas aqui tem uma outra explicação
que os nossos sábios trazem impressionante. Para uma pessoa contar as estrelas do céu, ele precisa de algum equipamento, ou de observação das estrelas, ou que seja alguma coisa rudimentar, como se ele pegar um papel vegetal quadriculado e ele apontar para o céu, e ele começar a ver, olha, ele em cada quadrinho ele conta quantas estrelas tem, então ele faz uma média, ele pega alguns pontos nesse quadriculado, ele pode ter uma estimativa de quantas estrelas tem no céu. Mas se alguém te manda você sair lá na rua e contar as estrelas a olho nu, sem ajuda de nada, sem um contador, sem um papel quadriculado, a gente nem sairia. A pessoa fala, olha, você está me pedindo uma coisa impossível, você está me pedindo uma coisa ilógica. Então, Deus, ele continua e fala da mesma forma que não tem como contar as estrelas. É impossível contar as estrelas sem ter algum mapa, sem ter algum equipamento, mas você, Abraham, você saiu e foi contar. Assim vão ser os seus descendentes vão ser o povo do impossível. O povo judeu é aquele povo que consegue fazer o impossível, e assim o Mark Twain, em 1900, ele foi conhecer a terra de Israel e ele viu que a terra de Israel estava completamente desolada, e ele fala, essa terra é uma terra que não tem explicação lógica. Quando o povo judeu está dentro dela, ela floresce, ela cresce. Quando o povo judeu sai, essa terra fica completamente desolada. E ele pergunta, ele questiona, ele escreveu um artigo numa revista, e ele pergunta qual é o segredo da imortalidade do povo judeu. O segredo é, nós somos o povo do impossível. Nós herdamos de Abraham Avinu essa característica. Deus mandou ele fazer algo impossível, ele foi e fez. Assim é o povo judeu, e as estatísticas, a chance do povo judeu ainda está vivo, com todo o perigo que a gente teve na história de assimilação, com todo o perigo que a gente teve na história de perseguições. Não só uma nação se levantou para exterminar a gente, ao contrário, em cada geração e geração se levantam, não é nenhuma novidade, e infelizmente o que está acontecendo, a situação agora, o mundo inteiro já está falando de Israel, de desproporcional e de ajuda humanitária. Ninguém está falando nada de 200 judeus que estão sendo mantidos, a gente não tem ideia em que condições, bebês, senhoras, idosos, a gente não sabe em que condições, enfiados em túneis, sendo torturados, toda a tortura que eles fizeram, ninguém mais toca no assunto. Agora, o Israel é o grande agressor, Israel tem que abaixar suas armas. A gente conhece essa história, não é a primeira vez, infelizmente, que seja Bezrat Hashem a última, mas não é a primeira vez, e mesmo assim, contra todas as chances, contra todas as probabilidades, estamos aqui depois de ter acontecido a Shoah. Olha que ideia maravilhosa que eu escutei. Hoje em dia, existem muitos negadores do Holocausto. A maioria dos países árabes negam o Holocausto nas escolas. É ensinado que nunca aconteceu o Holocausto, que é uma grande mentira. E é interessante isso, se a gente parar para pensar, isso é, de certa maneira, um elogio ao povo judeu. Quer dizer, olha o que é o povo judeu hoje, olha o que é Eretz Israel, olha como a gente está com a cabeça erguida. Não pode ser que esse povo foi massacrado há 60, 70 anos e morreram 6 milhões de pessoas. É totalmente contra a lógica o povo judeu ter se levantado e ter florescido e ter essa vida que tem hoje em dia. Quanta vida, quanta Torá, quantas mitzvot. Olha o que é o povo judeu hoje em dia. É impossível que há 70 anos 6 milhões de judeus tenham morrido. A gente vai contra a lógica, a gente vai contra as estatísticas. Por isso que tem tanta gente no mundo que fala que o holocausto é uma mentira. É impossível um povo passar por um holocausto e ter se levantado de forma tão rápida e tão forte. Não é impossível quando se trata do povo judeu. Nós somos o povo do impossível. Então, Bezrat Hashem, que a gente tem que saber que tudo isso vem da força espiritual, da conexão com Deus, da conexão com a Torá e com as mitzvot. É isso que torna o povo judeu o povo do impossível. Vamos continuar aqui, mais alguns pontos interessantes que
a gente tem da nossa paraxá. Também na nossa paraxá tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta conhecida, e tem algumas respostas diferentes. Vamos aqui focar em uma das respostas. Por que, de acordo com o Rashi, se os primeiros testes de Abraham Avinu estão aqui no finalzinho da Parashat Noach, que é o Abraham ter passado tantos anos fugindo do Nimrod para não ser morto, e quando ele é pego, ele é jogado numa fornalha e ele está disposto a dar vida. Falaram para ele como aconteceu na época da Inquisição, como aconteceu em várias outras épocas, da expulsão da Espanha e Portugal, que os judeus tiveram uma escolha: ou você se converte e abandona a sua fé, ou nós matamos vocês queimados numa fogueira pública. E o povo judeu escolheu: eu vou dar vida, eu vou morrer, Al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus. Abraham Avinu, ele foi o primeiro aqui que estava disposto a dar sua vida para santificar o nome de Deus. Como pode ser que essa mitzvah aqui tão grande, esse teste aqui tão grande, que deu força à verdade, que todos os judeus da história que tiveram força de entregar sua vida para não abandonar a fé no Criador do mundo, eles receberam essa força, eles herdaram aqui desse ato de Abraham Avinu, senão a gente não teria essa força diante de uma escolha tão difícil, e eles passaram no teste, e eles entregaram sua vida. Isso é uma herança de Abraham Avinu. Por que isso não está explícito aqui na Torá? E a primeira mitzvah, primeiro teste, perdão, de Abraham Avinu, que aparece é o teste de Lech Lecha. Uma das explicações, só para mencionar interessante, é que as pessoas da época acharam que esse teste de Abraham Avinu não foi um teste, que, na verdade, a sobrevivência dele foi uso de magia negra. Então, eles não conseguiram entender a mão de Deus. A grande maioria do mundo não entendeu que aqui a mão de Deus está atuando para salvar a vida de Abraham. Eles associaram com o uso de magias para salvar a vida de Abraham Avinu. Por isso que não está escrito, já que não teve um impacto tão grande sobre aquela geração. Já o Lech Lechá, isso teve um impacto muito grande nas pessoas que viram a convicção de Abraham Avinu, mesmo com todo mundo indo contra ele, todo mundo zombando dele, todo mundo dando risada. Abraham, ele sai de Haran para ir para Eretz Canaan, e ele chega em Eretz Canaan, ele não desiste no meio do caminho, ele não para, ele não se acomoda. Abraham vai até o final. Só que tem aqui um ponto muito bonito, que está escrito que o Hafetz Haim, todos os dias da vida dele, ele pedia para Deus: Deus, eu quero morrer santificando o seu nome, como aconteceu com o grande Rabi Akiva, que morreu santificando o nome de Deus, sob as piores torturas possíveis e imaginárias, mas ele morreu fazendo Shema Israel. E os alunos perguntaram: Rav, agora é hora de fazer o Shema Israel? Como que mataram ele? Passaram um pente de ferro para ir tirando a pele dele, um pente provavelmente incandescente, quer dizer, os piores níveis de tortura. A gente está vendo agora o Hamas, a crueldade que o ser humano pode chegar sem Torá, sem mitzvot, é inimaginável. Todas as torturas que eles passavam na Inquisição também. Tem ferramentas, tem hoje em dia museus mostrando todas as máquinas que eles desenvolveram, as armas de tortura, todos os equipamentos para torturar pessoas nos piores níveis possíveis e imaginários de crueldade que o ser humano pode chegar. E mesmo assim o Rabi Akiva, com a dor que ele devia estar sentindo fisicamente, ele está fazendo o Shema Israel. Os alunos estão inconformados. Rav, como que você consegue fazer o Shema Israel? Ele falou: como assim, como eu consigo? A minha vida inteira eu esperei esse momento de poder entregar minha vida para Deus, santificando o nome dele. A minha vida inteira, quando eu fiz o Shema Israel, e eu falava as palavras, Ve'ahavtais Hashem Elokecha, e você vai amar Hashem, o teu Deus, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol meodecha, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. O que quer dizer amar Deus com toda a tua alma? Significa, se precisar entregar a tua vida para Deus, você vai entregar a vida para Deus. Rabi Akiva falou todos os dias, quando eu li esse passuco de manhã e de noite,
eu estava pronto, eu esperava o momento que eu vou poder devolver minha alma para Deus, santificando o nome dele, entregando minha vida pela minha fé que eu tenho no Criador do mundo. E assim o Havetz Haim pediu, Deus, por favor, que eu possa morrer uma morte de Kiddush Hashem, santificando o seu grande nome. Só que a gente sabe que o Havetz Haim, ele morreu tranquilamente na casa dele, em volta dele estavam os alunos, estava a família, e assim ele faleceu tranquilamente na sua casa. Então o aluno ficou extremamente incomodado, porque falou, peraí, será que Deus não escutou as filó do Havetz Haim? Ele sabia que o Havetz Haim pedia todos os dias para Deus que ele quer morrer, Al Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus, e ele foi falar com um dos grandes rabinos da geração, ele foi desabafar, falou, Rav, eu não estou entendendo, Deus não escutou as filó do Havetz Haim, e esse grande rabino falou ao contrário, não só ele escutou as filó do Havetz Haim, ele deu para o Havetz Haim mais do que ele pediu. O Havetz Haim pediu para morrer santificando o nome de Deus, e Deus permitiu que ele vivesse uma vida de santificação do nome de Deus. Morrer é um teste de alguns instantes. Viver santificando o nome de Deus é uma vida de abrir mão de muitos prazeres, de abrir mão de muitas coisas em prol de fazer a vontade de Deus. É muito maior aquele que vive Al Kiddush Hashem do que aquele que morre Al Kiddush Hashem. Então, isso responde à nossa pergunta. O teste de Ur Kasdim, o teste da fornalha, é um teste que você decide entregar a tua vida, você vai morrer Al Kiddush Hashem e acabou. O teste de Lech Lechá é um teste mais difícil ainda. É o teste de você viver Al Kiddush Hashem, você vai viver santificando o nome de Deus e não morrer santificando o nome de Deus. É um nível ainda maior que a gente deve querer chegar na nossa vida. Em cada pequeno ato, em cada pequena decisão, Bezrat Hashem, que a gente possa santificar o nome de Deus, que a gente possa fazer sempre as escolhas corretas na vida. Então, aqui também um detalhe muito interessante. Quando Abraham está saindo da casa dele, Deus faz um monte de promessas. O que Deus fala para ele? Abraham, vai tranquilo, lech lechá. Deus já está garantindo, vá por você. Não é por mim que você tem que ir, não é por mim que vocês devem cumprir as mitzvot, é por vocês, é para a alma de vocês, é para o crescimento de vocês. Qualquer mitzvah que a gente cumpre na vida, a gente cumpre porque Deus pediu, mas não é Ele que ganha, somos nós que ganhamos. Então Deus ele já deixa claro, Abraham, lech lechá, vá por você, vai ser bom para você, sai da tua casa, sai do ambiente onde você vive, é um ambiente negativo, é um ambiente que te puxa para baixo, não dá para crescer nesse ambiente, sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar, um lugar de santidade. E Deus fez um monte de promessas para ele, fala, olha, você vai ter brahá, eu vou te engrandecer lá, você vai ter tudo de bom material. Então, Abraham, ele vai tranquilo. E quando ele chega na terra de Israel, qual é o próximo teste de Abraham Avino? Ele chega na terra de Israel, o que ele está esperando? Olha, Deus me prometeu um monte de brahá, vai ver que eu vou chegar no lugar, vai cair ouro do céu, uau, vai ter brahá em tudo que eu fizer. Provavelmente, assim Abraham Avino ele esperava. Quando ele chega em Eretz Canaan, o que acontece? Fala a Torá, e teve uma fome muito grande na terra de Israel. Então, o Abraham devia virar Deus, eu não estou entendendo, a gente fez um acordo. Você falou para mim, sai da tua casa, que eu vou te dar brahá, eu vou te mandar coisas boas. Eu chego aonde você me mandou chegar, e provavelmente aqui é o lugar onde eu vou ter o meu máximo crescimento espiritual, e de repente você me manda uma seca, você me manda aqui uma fome tremenda, e eu vou ter que ir embora daqui. Está escrito que Abraham precisou ir para o Egito, porque no Egito era o único lugar onde tem comida. Então, ele deveria ter questionado Deus, mas em nenhum momento Abraham Avino ele questiona Deus. Na verdade, quando Moshe Rabbeinu ele é escolhido como líder do povo, Deus fala para ele, vai pedir para o Faraó, vai falar com o Faraó e pede para ele libertar o povo judeu. Quando Moshe foi, então o Faraó falou, eles estão reclamando
eles querem ser libertados, eu vou piorar a escravidão ainda mais. E a escravidão piorou, o povo foi reclamar com Moshe, falou, Moshe, obrigado, viu? Cola cavalda, agora você deu uma espada na mão do faraó para ele cortar nossa cabeça. Muito obrigado pela ajuda, tá? E o Moshe, ele ficou chateado com Deus, falou, Deus, se era para fazer mal para o teu povo, para que você me mandou? E Deus falou, agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó, e aí é o começo das 10 pragas do Egito. E logo em seguida, isso tudo está na Parashá Shemot. Logo em seguida está escrito que Deus, ele falou para Moshe Rabbeinu, ele falou, Moshe, eu me revelei para você com o nome Yud-Kei Vav-Kei, um dos nomes de maior revelação, quer dizer, eu me revelei para você num nível espiritual muito maior do que eu me revelei para Abraham, Yitzhak, Yaakov. E olha só, o primeiro teste que eu te dou, você está me questionando. Eu mandei Abraham sair da casa dele, eu mandei ele ir para a terra de Israel, eu prometi para ele brahá, e quando ele chega lá tem uma fome, ele tem que ir para o Egito. Abraham Avinu nunca me questionou. Então Deus está mostrando para Moshe, olha o nível de Abraham Avinu, que ele chega na terra de Israel e a promessa de Deus não se cumpriu, e ele não questiona, porque Abraham chegou num nível tão grande de emuná que ele sabe que a gente nunca está vendo o quadro completo. Abraham falou, olha, Deus, eu tenho certeza que ele vai cumprir a palavra dele, eu tenho certeza absoluta que o que Deus prometeu vai acontecer. Talvez não seja o momento, talvez Abraham não seja o que eu estava esperando. Vamos ver, deixa a coisa acontecer, deixa o quadro completo se formar, aí sim a gente pode entender. Agora eu sei que eu não consigo entender tudo o que está acontecendo. Então, o Abraham Avinu, a emuná dele ensinou para ele que a gente tem uma síndrome chamada a síndrome do buraco da fechadura. O que significa isso? A gente olha o mundo pelo buraquinho da fechadura, a gente está sempre vendo as situações de maneira limitada. E mesmo assim a gente se acha no direito que eu posso julgar Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Por que essa dificuldade? E Deus olha lá de cima e fala, mas meu filho, eu estou preparando tantas coisas boas para você, por que você está reclamando? Quantas histórias a gente conhece na vida que tem uma situação que parece horrível, no final das contas a gente percebe que era uma grande brachá. E quantas situações, ao contrário, que parecia uma coisa muito boa, no final das contas se demonstra que era uma grande tragédia, algo muito ruim que estava acontecendo. Abraham, ele tem essa confiança plena no Criador do mundo. Por quê? Porque ele consegue ver o quadro completo. E mesmo quando ele não consegue, ele sabe que ele está vendo a situação de uma forma limitada e que só Deus vê o quadro completo e só ele faz o que é melhor para a nossa vida. Então, Abraham Avinu, ele deixou para a gente essa emuná, mesmo que estamos numa situação difícil, mesmo que a gente não está enxergando a luz no final do túnel, a gente tem que ter emuná, a gente tem que saber tudo que Deus faz é por bondade, tudo que Deus faz é por misericórdia. A gente, Bezrat Hashem, tem que aprender de Abraham Avinu, a gente não questiona, a gente não pergunta, a única pergunta que sim a gente deve fazer é o que eu devo aprender com uma dificuldade, o que eu posso crescer com uma certa situação, como que eu posso me tornar uma pessoa melhor a partir disso que está acontecendo. E Baruch Hashem, eu acho que a resposta que o povo judeu ele está dando com essa dificuldade, que significa a gente está se unindo, a gente está se ajudando, a gente está Baruch Hashem consertando o maior problema do povo judeu, que é a desunião. Quando a gente começa a fazer bondade, quando a gente começa a rezar para Deus e a gente se conecta com Ele, nas tefilot, nos terrilim que se fazem todos os dias em todas as sinagogas do mundo e as crianças nas escolas, Baruch Hashem, um ajudando o outro, um preparando comida, um vai para a guerra, outro vai neshivá para rezar, para trazer toda a brachá, toda a tzlachá, o sucesso. Quando a gente vê essa união de Am Israel, a gente percebe e a gente começa a entender um pouquinho por que vieram essas dificuldades. A gente estava desunido, a gente, infelizmente, um estava apontando o dedo para o outro. Hashem precisou mandar uma dificuldade, por quê?
porque as dificuldades acabam juntando todo o povo através dos sofrimentos. Muitas vezes a gente acaba se levantando e a gente demonstra: nós somos o povo do impossível, nós somos o povo que consegue, Baruch Hashem, fazer coisas que estão acima de qualquer entendimento. Quanto mais tentam enterrar o povo judeu, mais a gente floresce, mais a gente cresce. Olha que incrível, quando Abraham ele vai para o Egito, então a Sará ela é sequestrada e ela é mandada para a casa do faraó. Por quê? Porque eles veem que a Sará é uma mulher muito bonita e falam: olha, essa mulher é digna de ser a esposa do faraó. E Deus manda uma grande praga para o faraó e toda a família dele, toda a casa dele, eles são atingidos por uma praga. E o que acontece? Então, o faraó ele liberta a Sará e ele dá muitos presentes para o Abraham e para o Lot. Então, os nossos sábios falam que Maseh Avot Siman Lebanim, tudo o que aconteceu com os nossos antepassados é um sinal do que vai acontecer futuramente com os seus descendentes. Olha só, a gente conhece já essa história do faraó, ele sequestrar o povo judeu, de os egípcios receberem pragas e os judeus saírem de lá com uma grande riqueza. A gente conhece essa história. Então, tudo o que acontecia com Abraão Avinu era um sinal do que vai acontecer também com seus descendentes. Assim também a gente tem que saber todas as dificuldades, toda vez que a gente tem um sofrimento, toda vez que a gente passa por uma situação difícil, Hashem está preparando para a gente alguma brachá muito grande, alguma luz que ele quer trazer aqui para o mundo. Bezrat Hashem, se a gente tiver essa imuná de Abraham Avinu, se a gente confiar em Hashem, se a gente lembrar que a gente não está vendo a situação completa, o quadro completo, mas um dia Hashem ele vai acender a luz, a gente vai ver tudo, a gente vai entender os motivos de cada dificuldade, os motivos de cada sofrimento, aí sim a gente vai poder agradecer de uma maneira completa. Então, tudo que a gente vai vendo aqui na vida de Abraham, olha quantas lições preciosas. Não olhem para a Torá como um livrinho de histórias. A Torá é um livro de comportamento. Vamos aprender com o comportamento de Abraham, de Isaac, de Yaakov. Assim os nossos sábios falam, todo Yehudi, ele tem que se questionar todos os dias. Quando meus atos vão chegar no nível dos atos de Abraham, Isaac, Yaakov? A gente tem modelos aqui na Torá de como se comportar. Em nenhum momento, quando Abraham passa por um teste, ele fica desesperado, em nenhum momento ele perde emuná, como os nossos sábios falam, mesmo que um Yehudi, ele está com a espada na garganta, a espada do inimigo está na garganta dele, literalmente ou não literalmente, mesmo que a gente está numa dificuldade, mesmo que a gente está num sofrimento, que a gente não consegue ver a luz do túnel, a luz do fim do túnel, não se desespere, porque a misericórdia de Deus, ela pode salvar. Está escrito que Yeshuat Hashem Keherefaim, a salvação de Deus é como um piscar de olhos. Deus, de um momento para o outro, ele pode mudar toda a situação. O que parecia impossível, de repente a gente percebe que era a mão de Deus que estava levando a gente para uma brachá, para uma luz muito maior, que Bezrat Hashem, todo esse sofrimento, todas essas dificuldades sejam o começo de uma época de muita paz, de muita luz e de muita brachá para Am Israel. Shabbat Shalom.